Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nessa semana nós vamos falar a respeito da desobediência à luz da Bíblia. Você sabia que a Bíblia trata a desobediência como feitiçaria? É sobre isso que nós vamos falar e vamos iniciar lendo um texto da Palavra de Deus que vai tratar justamente a respeito disso. Nós vamos falar a respeito do pecado de Saul. Esse texto está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, nos versículos 22 em diante. Nós vamos ler esse texto. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 15, a partir do versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Muito bem, nesse contexto, o profeta Samuel então está falando com Saul, o rei, o primeiro rei de Israel que havia sido ungido. E a Bíblia vai nos ensinar nesse texto que aquilo que Deus esperava do rei Saul era simplesmente a obediência. Aos olhos humanos, o que ele fez pode parecer de muito valor. Saul havia conquistado muitas coisas, havia conquistado territórios, havia derrotado os amalequitas. Mas a ordem de Deus, lá no versículo 3 do mesmo capítulo, era que Saul matasse todas as pessoas, inclusive matasse o rebanho dos inimigos. Mas, no entanto, Saul separa o melhor daquela terra e vai oferecer a Deus. A atitude de Saul, embora parecesse louvável, fez com que ele fosse reprovado pelo próprio Deus. Deus rejeitou Saul naquele momento por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência. E esse texto ele nos traz uma lição muito clara a respeito de tudo isso. O que Deus espera de nós é fé e obediência. Obediência à sua palavra e à sua voz. Mas, como falamos no começo, o que a desobediência, a rebeldia tem a ver com a feitiçaria? Se buscarmos o significado da palavra feitiçaria, nós veremos que ela terá como objetivo controlar uma circunstância, uma situação, pessoas. Então, o objetivo da feitiçaria é controlar, é exercer controle através de diversos meios. Nós sabemos que um cristão, ele não se envolveria intencionalmente na prática da feitiçaria, seja na bruxaria, na cartomancia, na necromancia, na consulta a búzios e a horóscopo. Porém, o que nós precisamos entender nesse momento é que a feitiçaria e a desobediência, elas têm o mesmo cerne, que é controlar determinada situação. Quando eu e você escolhemos não obedecer a Deus, nós estamos dizendo para Deus que preferimos fazer do nosso jeito. E isso é rebeldia, isso é desobediência, e isso se assemelha sim ao pecado da feitiçaria. E se nós lermos o que está escrito em Apocalipse 22:4, nós veremos que ficarão de fora do reino de Deus aqueles que praticam a feitiçaria. Por isso, precisamos compreender que a rebeldia, a desobediência intencional a Deus, ela se assemelha sim à prática da feitiçaria. E foi assim com Saul. Foi isso que aconteceu com o primeiro rei de Israel. E como isso se assemelha a mim e a você, quando sabemos aquilo que precisamos fazer e escolhemos de forma intencional ser desobedientes, fazer do nosso jeito. E quando alguém se rebela contra Deus ou contra uma autoridade designada por ele, escolhendo assim fazer a sua própria vontade, nós assim damos acesso, damos a ação legal para que Satanás então
interfira na nossa vida. Na prática, isso pode acontecer de diversos modos, como quando eu e você recebemos uma palavra de instrução, uma palavra pastoral ou uma orientação de um homem ou uma mulher de Deus. Sabemos que aquela palavra vem do próprio Deus, mas escolhemos fazer do nosso jeito, rejeitamos a instrução recebida por essa pessoa. Alguns exemplos práticos, eu vou citar aqui alguns deles. Quando sabemos que devemos perdoar e não perdoamos, isso é rebeldia, isso é desobediência. Quando sabemos que precisamos honrar uma pessoa e não o honramos, estamos também desobedecendo. Quando sabemos que precisamos dizimar e ofertar na casa do Senhor e retemos aquilo que precisamos entregar, isso é desobediência, isso é rebeldia. E como já dissemos anteriormente, a Bíblia faz essa equivalência da rebeldia como o pecado da feitiçaria. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos permitir que Deus sonde o nosso coração para entendermos de onde vem essa rebeldia, de onde vem a dificuldade da obediência. Pode ser por conta de uma teimosia exacerbada, pode ser por conta do medo, da inveja, do ódio, da amargura. Isso faz com que nós não cedamos à vontade de Deus. Mas eu e você precisamos compreender que quando abrimos mão da obediência, imaginando que podemos entrar num lugar de liberdade, o inverso acontece. Porque a Bíblia também vai nos dizer que nós nos tornamos escravos daquilo que escolhemos fazer. Por isso, a minha oração é para que você se desprenda, se desvencilhe de tudo isso que tem te impedido de obedecer e de se tornar um servo bom, um servo fiel àquilo que Deus tem falado para você. Por isso, embora haja uma consequência trágica através da desobediência, eu e você precisamos entender que há sim um caminho de reconciliação, um caminho de arrependimento e um caminho que nos coloca de novo nos trilhos da obediência. Se esse vídeo foi útil, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, entre em contato conosco pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.